O final épico da história do Super Mario RPG. A história aqui é um pouco diferente. O Mario tenta salvar a Princesa Peach e consegue, mas a gangue do Smith quebra a Rainbow Road e desfragmenta uma estrela mágica em 7 fragmentos em todo o Reino Cogumelo. E o castelo do Bowser agora é tomado por essa gangue. E dessa vez o Super Mario precisa lutar contra essa gangue para poder salvar o Reino Cogumelo, porque caso contrário, eles poderão dominar o mundo. Só que no meio dessa jornada, o Mario conhece o Mallow, uma nuvem que acredita que é um sapo, mas foi criado por um ancião. Como ele tem poderes de magia, ele acaba se reunindo com o Super Mario para poder ser um herói. E logo em seguida, o Super Mario conhece também o Geno, um boneco tipo Pinóquio com um canhão no braço, que foi acordado pela magia das estrelas cadentes, e se junta ao Super Mario para poder recuperar os fragmentos da estrela cadente. No meio dessa jornada, enfrentamos aqui vários outros inimigos que são capangas da gangue Smith, e cada um deles possui aqui um fragmento da estrela. No fim, o Super Mario consegue até derrotar alguns, e ainda faz parceria com Bowser em algo inédito pela primeira vez, e eles juntos conseguem salvar a Princesa Peach de um casamento forçado contra o Booster, aonde numa situação dessa, até a Princesa Peach sai do seu pedestal e começa a lutar junto do seu herói. E é a partir desse ponto da história que o final de Super Mario RPG começa. Isso aqui é a parte 2 do vídeo. Eu já fiz a parte 1, que você também pode encontrar aqui no início do canal. Se você já viu aquele vídeo, pode continuar aqui, porque é sobre essa história que vou falar agora. É bem difícil ficar investigando esse navio fantasma, porque dentro dele tem algumas missões, minigames na real, que você precisa fazer, cara, para poder conseguir seguir a jornada do time do Super Mario. Por exemplo, tem uma sala que você tem que guiar uma tartaruga a empurrar uma bola, que é uma bala de canhão, em cima de um botão que tá flutuando no céu. É isso. E ninguém dá dica. Só que pro Super Mario seguir em frente, ele vai ter que enfrentar esses mini inimigos em 6 salas específicas só para codificar uma frase que leva até o chefe da área. O legal é que nessas lutas dá para poder explorar um pouquinho mais os poderes, já que agora tem todos os 5 personagens da história jogáveis, dá pra entender mais ou menos como cada um funciona. Aqui nesse jogo tem uma barra de especial que vai enchendo conforme você vai lutando. Se você tá jogando com 2 bonecos ou apenas um, você acaba invocando aqui o Toad, que dá um poder aleatório, mas quando tá em trio, meu amigo, aqui é a melhor coisa que tem. O trio dos novos personagens, Guardiões das Estrelas, com Mario, Geno e Mallow, é com ele surfando aqui na Rainbow Road e depois lançando aqui um ataque coordenado em cima de uma estrela cadente, que vai em forma de explosão em área. A união do Geno, Bowser e Mario faz com que o Bowser arremesse os dois no céu, Super Mario dá o impulso e o Geno lança uma metralhadora de estrelas cadentes. A união do Bowser com o Super Mario e Peach faz o Bowser virar o Spine Shell, aquele espinho que atingiu o primeiro jogador do Mario Kart 64, e o Mario dá um chute. E a Peach ajuda aqui jogando uma estrela, deixando ele invencível dando um dano em área. A união do Mallow, Super Mario e Bowser faz o trio voar na cara do palhaço, aonde o Mario lança bola de fogo, Mallow lança bolas de gelo e o Bowser termina com uma grande explosão. A união do Mallow junto da Princesa Peach e o Mario faz com que todos eles acabem recebendo uma cura de uma chuva que enche a vida de todo mundo. A união da Peach, Geno e Super Mario faz com que eles criem um guarda-chuva gigante que cria uma proteção, aumentando aqui os status defensivos. Como isso aqui é um RPG até que bem fácil, a estratégia de defesa e cura não funciona muito bem. Tipo, o Mallow eu prefiro deixar ele pra quando tem as magias mais fortes e claro, você acabe pegando tipo as moedas Sá pra poder pegar um acessório, um anel flor. Isso faz com que ele carregue magias gastando a metade do que deveria gastar de flores. Ou seja, ele fica muito mais interessante. Na real, isso vale pra todo mundo. Mas assim, eu acabei meio que querendo jogar muito mais de Bowser e Geno, na maioria das vezes, porque eles são os que mais dão dano nesse jogo. Inclusive, é muito engraçado, cara, ver o Bowser aqui com uma luva de arremesso e ele arremessa o Mario como uma arma. Aqui o Super Mario acaba encontrando o Rei Calamari, que é uma daquelas lulas gigantes que acabou naufragando o navio. Quando o Super Mario consegue vencer, o caminho tá um pouquinho mais livre. E na área mais profunda do navio, ele acaba encontrando aqui um grupo de piratas que tem um formato bem peculiar, o que acaba lembrando um tubarão. Ele conhece aqui o Capitão Johnny, que acaba reivindicando como seu tesouro o pedaço da estrela. Então o Super Mario luta contra ele, que depois de vencer, ele consegue aqui mais um fragmento, se tornando aqui o 5º fragmento de estrela. Só que no momento em que o Super Mario volta pra cidade, o ancião acaba meio que prendendo ele. E aqui é revelado um grande segredo. Ele se chama, na verdade, Iradovish, um membro da gangue Smith. E ele disse que o seu plano era enganar o Super Mario pra fazer o Super Mario caçar o fragmento da estrela. Então ele começa a fugir. Só que como ele não tem como fugir, porque não tem nenhum veículo, ele resolve nadar. Só que o Johnny aparece aqui e encurrala ele. Então não tem outra saída a não ser correr e lutar aqui no pôr do sol. Uma das lutas mais genéricas do jogo. Assim o Super Mario recupera o fragmento da estrela, e agora que a influência da gangue Smith foi totalmente dizimada, o Super Mario consegue salvar a cidade do porto. E ele acaba conhecendo aqui quem é o verdadeiro ancião da cidade, que acaba avisando que a próxima estrela estaria caída dentro da cidade monstro, um lugar que é povoado
formado por monstros um pouco estranhos. Então Super Mario começa seguindo aqui a sua jornada até essa cidade monstro, passando em lugares como montanhas, desertos, o Templo Belome, onde dá pra enfrentar esse bicho que lembra um cachorro de novo, e aqui finalmente chegamos na cidade monstro. A cidade monstro basicamente fica dentro do lugar que é conhecido como a Land End, o fim da região. Esse lugar aqui é interessante porque acabamos encontrando capangas do Bowser trabalhando aqui diariamente como, sabe, cidadãos do bem, conservadores e patriotas. Tanto que aqui também é um dos melhores lugares pra poder pegar, cara, equipamentos para o Bowser, coitado. E dentro dessa cidade, eles acabam descobrindo que precisam encontrar um ser chamado Sargento Flutter, que vive dentro de um vale dos feijões, e que precisa subir pra lá, que é um lugar onde você sobe naqueles galhos que o Mario subia nos jogos antigos. É a famosa história do pé de feijão. É engraçado que aqui tem aquelas famosas tartarugas que estão um pouquinho sobrepeso. Ai, galerinha, vamos comer lanche, vamos comer lanche. De lá, o Super Mario acaba chegando no Reino dos Céus, chamada Nimbus Land, onde dá uma impressão de que a verdade é que o Mallow veio dessa região aqui. Lá, o Mario conhece a Valentina, uma assistente da realeza, e avisa que o Rei Nimbus está completamente doente e que ele não seria capaz de realizar os seus deveres reais. E ela apresenta aqui um gigante pássaro, aonde ele é coroado como Príncipe Mallow, que tá perdido há muito tempo. E aqui é um pouco suspeito, né, já que esse pássaro não tem nada a ver com os habitantes dessa região. E a Valentina ainda disse que o príncipe quer se casar com ela, o que tornaria ela a Rainha Nimbus. Bom, tá na cara aqui que o Mallow é o verdadeiro príncipe dessa região e ele não tem nenhuma informação disso. Na real, ele tava vivendo fora dessa região há muito tempo. E um dos membros da cidade, o Gorro, aparece por aqui e acaba avisando que o Mallow é o príncipe perdido da cidade Nimbus e que, de certa forma, ele vai ajudar todo mundo a entrar dentro do castelo para poder reivindicar o seu trono, aonde até mesmo o Super Mario acaba se pintando de dourado para virar uma das estatuetas. É daqui que surge aquele pequeno minigame de teste, aonde o príncipe falso testa a resistência de cada uma das estátuas de ouro, só que o Super Mario pula no momento certo pra não tomar porrada. Só que lá, o Super Mario, investigando esse prédio, acaba encontrando aqui um ovo gigante, que na verdade contém o Birdo dentro dela. Quero café! E ela trabalha pra Valentina. Então rola aqui uma luta que é basicamente um easter egg gigante. Então, chegando aqui numa sala real, o casal fake da realeza começa a fugir depois que o Mario e o Mallow desafiam eles pra uma batalha. Só que todo mundo acaba perseguindo eles. E é nesse momento que o Super Mario acaba lutando contra a Valentina e o pássaro Dodô. E quando eles conseguem vencer, a Valentina acaba fugindo. Só que eles acabam caindo dentro da torre do Booster. Depois disso, eles conseguem salvar o rei e a rainha da região de Nimbus, que são os verdadeiros pais de Mallow. E eles têm informações do fragmento da estrela, que teria caído numa região mais vulcânica. Então todo mundo salta aqui das nuvens, o que faz com que a turma do Mario acabe caindo numa região cheia de vulcões. Isso aqui é uma clara referência a qualquer outra fase de lava que já apareceu em outros jogos do Super Mario. Inclusive, dá pra encontrar aqui um Toad Punk. O qual é, mano? É mó cheirão de tiro isso daqui, mano. E alguns inimigos em formato de lava, que são geniais, cara. Mas, poxa, o Mario fica matando bicho de fogo com um pulo. No jogo original, ele não faz isso não. Só que no topo daquele vulcão, o Super Mario encontra aqui um quinteto super ultra poderoso e colorido dentro de sua aeronave, querendo lutar contra todo o mal. Esse aqui são os Axon Rangers, justiceiros membros da gangue Smith, que atacam com machados, aonde acabam travando aqui uma grande batalha dentro do seu navio. Meu amigo, isso aqui é genial, porque eles são uma clara referência aos Power Rangers, com direito a Megazord e tudo. Bom, pelo menos a aeronave, né? Quando o Super Mario consegue vencer o grupo, eles praticamente explodem, como qualquer Power Ranger. E aqui, meu amigo, o Super Mario consegue pegar a 6ª estrela, ficando cada vez mais próximo do final da história. Agora é a reta final para poder pegar a última estrela do Super Mario. A turma do Super Mario volta pro reino de Nimbus e falam com os pais de Mallow. E de lá eles têm o plano de voltar pro velho castelo e fortaleza do Bowser, que tá até esse momento inacessível. E eles oferecem aqui uma certa carona, um Lactu meio taxista usando uma nuvem. Então, enquanto eles estão voando aqui de Uber, todo o Reino Cogumelo fica avistando a visita do Super Mario indo pra sua missão final. Dentro do castelo do Bowser, dá pra perceber que ele tá um pouquinho diferente. Os inimigos ficaram bem mais poderosos. A armada do Bowser tá muito mais insana do que nunca. Até o Goomba mudou de cor, tanto que encontramos aqui um super espadachim que tá na sala do trono do Bowser. A luta acontece que nem no começo do jogo. A diferença é que os Shy Guys seguram aqui, cara, o candelabro. E quando eles conseguem vencer, bom, o candelabro deles começa a subir, como se fosse um elevador. E todo mundo fica dançando aqui um bom funk.
E é aqui que eles enfrentam finalmente o Exor, aquele que teria destruído a estrela, dividido em 7 fragmentos e tomado pra si a fortaleza do Bowser. Quando eles conseguem finalmente vencer o Exor, a boca dele se abre, revelando ser um portal pra Gang Smith, na verdade, pra velha fábrica deles. Bowser fica bolado porque ele só queria o castelo de volta, mas ele vai ter que seguir nessa jornada até o final. Esse lugar aqui é uma outra realidade, parecendo aquele mundo paralelo da Giratina lá do Pokémon Platinum. Essa aqui é a famosa fábrica da Gang Smith. Aliás, é aqui que eles planejam e fabricam praticamente todas as armas que usaram pra poder atacar o Reino Cogumelo. Só que nesse caso, eles estão fabricando aqui cópias metálicas de outros chefes que basicamente já enfrentamos no jogo inteiro. Lá eles enfrentam os Minions, que são basicamente funcionários de toda a fábrica, pra no final encontrarmos aqui o verdadeiro Smith. Esse cara praticamente usa uma forte armadura e ele tem um martelo que cria e constrói suas armas como um grande ferreiro. A luta contra ele é completamente insana, porque além dele ter tipo uma habilidade muito hábil com o seu martelo e invocar vários inimigos em forma de cópias metálicas, ele também consegue transformar a cabeça dele em outras formas. Ele tá aqui com a forma de rei, quase um sábio. A segunda forma dele é como se ele fosse, sei lá, um bicho com uma cabeça meio desengonçada. Outra é a cabeça em forma de tanque. Uma parecendo um mago, só que eu não sei se a cabeça é no meio ou em cima. Tem uma cabeça aqui mais protegida. Me lembrou aquele episódio dos Padrinhos Mágicos, quando tentavam esconder a feiura do Cosmo. E no final, quando ele é derrotado, toda a sua fábrica é completamente destruída. E assim, a turma do Super Mario consegue pegar o último fragmento da estrela, completando aqui os 7 fragmentos restantes, o que dá o fim para a jornada do Super Mario dentro do Super Mario RPG. E aqui, com a missão cumprida, o Geno não precisa mais trabalhar. Então a estrela cadente que dava energia ao Geno, na verdade deixa o seu corpo. O que dá a entender que a entidade do Geno, na verdade não é o boneco, mas sim a estrela cadente que possuía o seu corpo. Então ele volta a ser aquele pequeno boneco como o Mario conheceu, mais rebaixado que o Mario rebaixado. Agora que a estrela cadente voltou ao seu poder, ele usa sua influência para poder ativar os 7 fragmentos, criando aqui aquela estrela cadente de Star Road novamente. A turma do Super Mario vê isso à distância no céu, o Exor deixa o castelo do Bowser, o Geno volta a ser um brinquedo daquele Toad hiperativo, o Croco começa a fazer corridas contra os Yoshis e acabam perdendo, os monstros vivem em paz na cidade monstro, o Johnny tá aqui querendo ser o rei dos mares, o Bowser tá trabalhando na manutenção do ataque ao seu castelo, o Mallow se torna aqui o príncipe de Nimbus e a turma do Super Mario fica feliz pra sempre. Até o próximo RPG que, na teoria, seria o Paper Mario, mas é um universo alternativo. Meu amigo, essa aqui é a grande história de Super Mario RPG. Será que esse jogo valeria um remake? Bom, na minha opinião, sim, porque Super Nintendo tá velho pra caraca. Mas ele tem aqui uma batalha extra contra o Culex, um vilão que apareceu lá nos Final Fantasy que está aqui retornando como um extra pra batalha mais difícil do jogo. Sem contar que você pode batalhar contra todos os outros chefes de uma maneira bem mais difícil, se você quiser mais desafio. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que já viu esse vídeo. Tem mais vídeo de história de jogos do Super Mario, alguns RPGs também. Entra aí que o link tá na tela e na descrição. Ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.